Há exatamente um ano eu não sinto dor de cabeça, rinite, sinusite, asma, meu sono está muito bom, minha disposição no dia a dia melhorou consideravelmente e minhas taxas estão todas melhores. Estou me sentindo um super-homem. Olá, meu nome é André Burgos, estou fazendo mais um vídeo para o treino de hoje. Dessa vez pretendo compartilhar essa minha experiência com a alimentação low carb paleo, que exatamente faz um ano, agora em dezembro, e é incrível o resultado, como uma simples mudança traz muitos benefícios. E muita gente me pergunta, mas E essa dieta paleo? O que se come, o que se faz, por quê? Você não tem fome, você não tem dor de cabeça? enfim, o princípio é muito simples, basicamente se alimentar parecido com o que os nossos ancestrais se alimentavam durante a história evolutiva do homem do Paleolítico até o período pré-agricultura. O homem viveu prioritariamente de caça e coleta. Se comia mais verduras, legumes, vegetais, carnes de caça, ovos, e das carnes se priorizava as carnes gordas, né? Segundo historiadores, as carnes magras eram dadas aos cães. E são 2,5 milhões de anos comendo dessa forma, que nos fizeram evoluir saudáveis. Na natureza é tudo muito simples. Você não vê nenhum bicho controlando horário ou porções. Sempre se comeu quando tinha fome e até ficar saciado. Até hoje é assim, né, no mundo animal. E com o homem não foi diferente. Sempre foi assim também. Quando o homem começou a fabricar seu próprio alimento, começou a criar regras, os problemas surgiram. A gente vê das últimas décadas, da década de 60, 70 para cá, o mundo está cada vez mais doente, mais gordo, cada vez mais regras para nos alimentarmos. Existe um autor, Gary Taubes, escreveu esse livro, Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar. Esse talvez tenha sido o livro que deu o boom no mundo sobre alimentação, comida de verdade. Ele explica, baseado em evidências dos mais altos níveis e num raciocínio sobre a história evolutiva do homem, que o que engorda não é comer muito, não é comer demais, os carboidratos que nos fazem engordar. Ele vem provando por A mais B, ele prova por A mais B nesse livro, repleto de evidências, um raciocínio bastante coerente. E através desse livro é que muitos cientistas foram a fundo investigar e muitos médicos seguem essas recomendações. Afinal de contas, não existe contraindicação. Você deve priorizar o consumo de legumes, vegetais, carnes, gordura natural dos alimentos. Não foi assim durante toda a história evolutiva do homem. Foi assim durante esses milhões de anos que nos fizeram evoluir saudáveis. O que me deixou, pelo menos, bastante intrigado foi saber, por exemplo, que a gordura não faz mal, a gordura é natural dos alimentos. Somos recomendados a evitá-la, a evitar o consumo de gorduras há décadas. E, naturalmente, o homem, quando tira uma parte da alimentação, acaba compensando em outra. E assim vem sendo com os carboidratos. As pessoas sentem medo de consumir gordura e naturalmente põem carboidrato. E os piores possíveis, os carboidratos refinados, os farináceos. E o resultado é o que a gente vem vendo, as pessoas cada vez mais gordas e mais doentes. Quando vamos pesquisar na ciência sobre as evidências científicas, os mais altos níveis de evidências, por exemplo, não existe uma única evidência, um único estudo em humanos de alto nível associando o consumo de gordura a algum problema de saúde, algum problema cardíaco. Isso se deve também à evolução dos genes do homem. Segundo o autor do livro Da Dieta da Mente, um outro livro incrível,
Nossos genes levam em média de 40 a 70 mil anos para se adaptar a alguma condição. E, por exemplo, o açúcar, ele surgiu, ele foi criado, ele começou a ir para as mesas das pessoas para consumirem em 1800, nos anos 1800, assim como os óleos vegetais. Nossos genes não estão adaptados a consumir, por exemplo, esse açúcar refinado em excesso. Os óleos vegetais, óleos de canola, de girassol, de soja, são altamente inflamatórios, segundo os autores. Existem bastante evidência sobre isso. E como nossos genes levam de 40 a 70 mil anos para se adaptar, a história evolutiva do homem nos últimos 2,5 milhões de anos foi comendo legumes, verduras, vegetais, carne gorda, ovos, castanhas, frutas da estação. Então não existe contraindicação. O que se prioriza no estilo paleo low carb é comer alimento de verdade, alimentos da natureza, evitar ao máximo industrializados. O autor do livro Da Dieta da Mente também dispõe de uma série de evidências e argumentos e experiências clínicas sobre o consumo crônico dos carboidratos refinados, associando a problemas mentais. Eles chamam das doenças silenciosas, que a gente não sente sintoma, quando chega na boa idade é que os problemas aparecem, como demência, mal de Parkinson, Alzheimer, amnésia e vários outros problemas silenciosos. E às vezes as pessoas pensam que eu não tenho problema de saúde, minhas taxas estão boas, não tem por que eu deixar de comer açúcar ou todos os derivados de trigo que são altamente inflamatórios e deletérios à saúde. Existem as autoimunes também, que pelo que eu vi ainda não existem evidências de alto nível associando alguma restrição alimentar ou algum consumo a piora ou melhora das autoimunes. O que existe são muitas experiências clínicas. Eu tenho asma é um autoimune e há um ano eu não sinto asma, não tenho nenhum cansaço. Já passei por diversas situações que eu deveria estar com asma e há um ano eu não sinto asma, e apenas por cortar industrializados, os farináceos, os derivados de trigo, açúcar, óleos vegetais, e me sinto ótimo. É impressionante como os benefícios são enormes em apenas priorizar o consumo de alimentos no qual o homem está acostumado a comer durante toda a sua história evolutiva. Nossos genes estão adaptados. E os benefícios que eu venho sentindo, são exatamente esses. Sem asma, há um ano não sinto dor de cabeça, não tenho rinite, sinusite. As pessoas se acostumam acham normal ter algum problema, alguma dor de cabeça. Sou alérgico, tenho rinite, sinusite. Não é normal. A natureza é perfeita. Você não vê nenhum animal doente. Desde que o homem não interfira na sua alimentação, no seu estilo de vida, os animais nascem, crescem saudáveis, se alimentando do que a natureza os oferece. Não existe regra para comer alimentos da natureza, sabe? A minha fome diminuiu bastante. É impressionante como os alimentos industrializados, os farináceos, os alimentos riquíssimos em carboidratos, corantes, conservantes e os componentes que eu não sei nem falar o nome aqui direito, eles nos dão mais fome. Não é à toa quando uma pessoa, por exemplo, come uma refeição com pães ou muitas massas, 1h30 depois está com fome de novo. E aí fica um ciclo vicioso. E já existem pesquisas mostrando que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Você fica dependente. Não é à toa como é que é muito difícil deixar de consumir açúcar. E graças a Deus não vivo esse mal. Minha alimentação não tem nenhum sofrimento. Comer comida da natureza, se você olhar o princípio evolutivo do homem, a história evolutiva do homem, não existe regra. Como quando tenho fome, até ficar saciado. Compartilho minhas refeições no Instagram. Compartilho todas, não vou dizer todas, mas 99% da minha alimentação no Instagram. Às vezes a correria do dia a dia não permite que eu
descreva ou registre. E também não fico bitolado, tá? Não sou muito radical. Quando você está acostumado a comer comida de verdade, quando você reacostuma o corpo aos alimentos de verdade, ele se fortalece, e é claro que uma exceção ou outra não vai ser problema nunca. Pelo menos não há evidências sobre isso. E quando eu comecei a pesquisar, a ver, acompanhar os autores dos livros e pesquisas, as evidências, as pesquisas em humanos, fui tendo cada vez mais segurança. E o raciocínio foi mudando, priorizando o estilo do qual o homem evoluiu. E muitas pessoas me perguntam sobre suplementação. Existem autores que falam que se você se alimentar de comida de verdade, não tem para que suplementar absolutamente nada. Porém, eu vejo também alguns autores falando sobre a vitamina D. Eu não vou discorrer sobre a vitamina D, mas ela é essencial para o funcionamento do corpo como um todo. É bastante importante para o funcionamento do cérebro, sobre funções anti-inflamatórias. E a principal fonte de vitamina D é a exposição ao sol. O melhor horário seria de 10 da manhã às 3 da tarde. E esse hábito difere muito, o nosso hábito moderno difere muito do hábito dos nossos ancestrais. A gente não se expõe tanto quanto eles. Já se sabe, pesquisas mostram que a deficiência da vitamina D é altamente danosa para a saúde. Existem muitos problemas de saúde associados a baixa vitamina D. E por isso é a única suplementação que faço da vitamina D. Eu vou colocar alguns links, algumas referências aqui na descrição do vídeo. Alguns links que eu acho importantes, alguns links que eu me baseio, que eu tenho como referência. Vou compartilhar. E muitas pessoas me perguntam sobre a low carb e a corrida. Para quem não me conhece, eu corro maratonas e ultramaratonas, gosto de corridas longas. E é impressionante como também tive bastante benefício na atividade física. Os benefícios foram enormes, os principais. Não sinto a necessidade de repor durante as atividades físicas. O pós-treino, o pós-prova, a recuperação é incrível, muito rápida. Poucas horas depois, faço treinos de 25, 30 quilômetros, com 2 horas e meia depois, parece que eu não sinto tanta fome, não sinto praticamente fome alguma durante a atividade física. Já fiz treinos de 40, de 55 quilômetros, 60 quilômetros, sem repor, consumindo apenas água, sem tomar café da manhã, porque não sinto vontade. Se tiver fome, pode comer, é claro. Eu respeito a minha biologia, a minha fisiologia. Se eu tiver sede, bebo água. Se eu tiver fome, eu como. Se não tiver, também não faço. E a recuperação é incrível. Esse ano eu participei de 3 maratonas e 2 ultramaratonas em low carb. Corri, por exemplo, a maratona de Porto Alegre, que eu conquistei o meu melhor tempo, 3 horas e 4, praticamente zero carboidrato. Bebi basicamente água só durante a prova. Conquistei um índice para a maratona de Boston. Esse ano corri uma outra maratona de 50 km na Chapada do Araripe, com altimetria bastante difícil, muitas subidas, low carb. E em outubro corri os 100 km novamente, de Caruaru para Garanhuns, low carb, tá? Eu compartilhei essas experiências no meu blog, no Instagram, vou colocar os links aqui. E existem também evidências mostrando que a low carb, por exemplo, ela preserva a massa muscular. O jejum intermitente, por exemplo, faz com que a massa muscular seja preservada. Por exemplo, existem evidências que mostram um jejum intermitente de alguns dias, 24 horas, 48 horas, há um alto estímulo do hormônio do crescimento e da adrenalina. O hormônio de crescimento faz preservar a massa muscular, e a adrenalina faz o corpo utilizar a própria gordura como fonte de energia. Por isso, quando você está acostumado e faz um jejum intermitente, você se sente muito mais disposto, você não sente fome, você se sente mais concentrado, você fica ligadão. Eu não sou médico, não tenho nenhuma formação na área de saúde, porém eu gostaria muito de compartilhar esse vídeo, sabe? É impressionante como as pessoas recomendam, por exemplo, o alto consumo de carboidrato, falando que nós precisamos do carboidrato.
não existe nenhuma evidência sobre isso. Precisamos nos alimentar a cada 3 horas. Não existe uma única evidência que dê suporte para isso. Essa história de comer a cada 3 horas, por exemplo, surgiu na década de 90. O princípio é muito simples. Sabe, quando a gente pensa em comer comida de verdade, no qual o homem evoluiu comendo milhões de anos, não tem o que discutir. E quando vamos na ciência, se alguém tiver insegurança ou alguma dúvida, vemos que os mais altos níveis de evidência em humanos, estudos que dividem populações, pegam a população para dar algum estilo, uma dieta, alguns alimentos e outra, alimentos diferentes, sempre quem praticou low carb, priorizou comida de verdade, tem um melhor resultado, uma melhor saúde, viveu mais, e uma melhor saúde do coração, do cérebro, enfim, emagreceu mais. Quando vemos isso, a gente sente mais segurança, sabe? E como falei no começo do vídeo, a regra é bastante simples. Priorize o consumo de comida de verdade. Carnes, legumes, folhas, vegetais, ovos, castanhas, são comidas da natureza no qual o homem evoluiu comendo, sem regras, sem ficar bitolado com horários e porções, e evoluímos bastante saudáveis. Evite industrializados ao máximo. Industrializados, comida de pacotinho não é comida de ninguém. Não sou capaz de passar nenhuma dieta, nem nenhuma recomendação específica. Procure seu médico. Se você tiver dúvidas sobre alguma recomendação, questione, peça evidências sobre qualquer recomendação e assim você poderá chegar num estilo alimentar mais adequado para você e que lhe dê mais segurança. Assim foi comigo, pesquisei bastante e vi que não tem o que discutir, o que discordar. Contra a ciência e contra a história evolutiva do homem, não tem o que discordar. Ao longo desses últimos anos, venho compartilhando minhas refeições no Instagram, venho mostrando que dá para variar bastante nossas refeições. Eu capricho muito nessa variedade e dá para fazer muita coisa gostosa. Na verdade, acredito que os alimentos mais gostosos são esses da natureza, o que conseguimos fazer com ele, sem regras, sem ficar bitolado com medo. Na verdade, a sensação de liberdade é incrível. Se você quiser acompanhar, me segue lá no Instagram, André Burgos. Estamos aí para compartilhar experiência, trocar informações e o objetivo principal, envelhecer com saúde. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte o canal e muito obrigado. Tchau.